Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Economia Sem Enrolação. É o seguinte, eu tava devendo um vídeo de fundos imobiliários esse mês, fiz um de ações, tava devendo. E hoje eu vou entregar. Mas não é pra ninguém ficar animadinho não, porque se eu tiver que entregar tudo que eu prometi, eu tô fudido. É vídeo pra cacete, mas hoje falaremos sobre fundos imobiliários, vídeo super especial, talvez o mais importante que eu já fiz aqui pro canal sobre fundos imobiliários. E eu tenho um presentinho para vocês que muita gente vai gostar, que vocês também estão me cobrando. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu te peço duas coisas. Que você se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho para receber notificação e tudo mais. Teremos outros vídeos de FIIs, então se inscreva no canal batendo no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão, tá aí na tela. Você prefere fundos imobiliários de papel ou de tijolo? É muito importante que você me diga. Eu tenho os dois. Mas se eu tivesse que escolher, só pode investir um tipo, tijolo. Mas eu quero saber a sua opinião. Então me diga aí nos comentários. Prefere papel ou tijolo sem enrolação? Se você quer ficar bem informado durante a semana, todos os dias eu tenho um podcast lá no Spotify, tá muito bacana. Acorde bem informado, de manhã cedinho já tem sempre um episódio novo. Então vamos falar aqui sobre fundos imobiliários. Saiu uma matéria, 20 fundos imobiliários para apostar em setembro. Eu já não gosto disso aqui. Para apostar, porra, parece meio, né? Tipo, vou pegar R$1.000, metade eu vou apostar em FIIs, outra metade eu vou apostar no Vasco. Parece meio negócio, mas volta na tela aí. Então, 20 fundos imobiliários para investir em setembro, vamos substituir, mês que promete nova queda da Selic, segundo o BTG. Então, promete a Selic vai cair mesmo com essa alta dos combustíveis e tal, e os fundos vão subindo, já estão subindo há um tempo, tanto que o yield está caindo. E aí, muita gente está indicando, olha, é um bom momento para se comprar. E fizeram uma listinha com 20 fundos. Eu não vou falar dos 20, senão o vídeo vai ficar uma eternidade. Peguei 8 aqui, tem uns que eu tenho na carteira, tem uns que eu não tenho. Eu sempre vou peneirando algumas coisas. Se você quiser investir, não sai correndo que nem um maluco. Vi um fundo aqui no meu canal, no canal de outra pessoa, vai estudar, porra. Depois você investe, se for um bom fundo. Não sai investindo em qualquer coisa que mostram por aí, não. Até porque tem gente falando merda pra cacete de fundo imobiliário, não tem nem nada do que estão falando. Então tá aqui, o IFIX tá completando o 5º mês seguido no azul, a maior série em 4 anos. Então os fundos imobiliários deram essa subidinha no ano, 12%, quase 13%. Escaparam da taxação do governo, fundos acima de 500 cotistas seguem isentos. Então eu continuarei investindo em fundos imobiliários. Não é uma modinha para mim. Eu invisto há alguns anos, tô ganhando bons rendimentos, vou seguir reinvestindo e agora eu vou falar do presente que eu tenho para vocês, antes de falar rapidinho dos 8 fundos, tá? Muita gente me cobra, pô, Charlão, se eu começar a investir R$1.000, quanto eu vou receber por mês? E se eu reinvestir em 5 anos, quanto eu tenho? Caralho, eu pego a calculadora, calculo... Bom, eu tenho uma planilha, onde eu olho os meus rendimentos. Eu jogo ali, pô, já tô com tanto, quanto eu vou receber e tal. Tá aí na tela. Nessa planilha, essa aqui tá vazia. Eu coloco o meu aporte inicial, meu aporte mensal e quanto eu recebo de dividendo no mês aqui nos juros mês. E ele vai me preencher isso aqui automaticamente. Eu vou dar um exemplo, tá? É uma situação hipotética, não é o teu exemplo. Aporte inicial, R$10.000. Aí eu quero investir todos os meses 1.000 e tô ganhando 0,80 de dividendos. Numa situação dessa, em 10 anos eu já teria 227 mil se eu reinvestisse todos os meus dividendos. O mais importante é notar que demora um pouco para o saldo explodir, mas depois ele explode. Então sempre pense em investimento no longo prazo. Olha esse outro exemplo aqui, muito maior, mas só para vocês terem uma noção. Se você começar aportando 100 mil, muita gente tem um imóvel, já tem esse investimento, e todos os meses aportar 2.500, com um dividendo de 0,80 mês, você teria em 120 meses quase R$800 mil. Se você não reinvestir, você vai ter 400 mil. Aqui eu não coloquei inflação. Por que eu não coloquei inflação? Porque os ativos já são corrigidos pela inflação. Então esse aqui é o valor, provavelmente, que você vai ter de poder de compra lá na frente.
Você não precisa entender isso não, senão ficaria muito confuso. Então, essa planilha tá super simples. Você só tem que preencher 3 coisas. O resto você vai entender mexendo nela. Olha, de novo aqui, ó, o saldo explode depois de um tempo. Você pode acompanhar mês a mês. Aqui, depois que você preenche, a planilha te mostra tudo bonitinho. E a cara dela é essa daqui. Mostra sem reinvestimento, com reinvestimento, tudo bonitinho. E o link tá no primeiro comentário. Então, você quer baixar a planilha? Não tem pegadinha, preço, porra nenhuma, cara. Vai lá, clica, coloca o teu e-mail, você vai receber o e-mail com a planilha. Pronto, não tem pegadinha. Aí você para de encher o meu saco e vai fazer suas contas sozinho. Eu não aguento mais fazer conta para todo mundo. Eu tô dando a planilha. Agora vamos correr aqui, falar sobre o primeiro FII, KNCR11. Eu tenho, é um fundo de papel, ou seja, de recebíveis. Dentro do portfólio ele tem coisas interessantes, é da Quineia. Cara, eu sou muito preocupado, vamos dizer assim, com fundo de papel. Porque é uma dívida. Tem vídeo meu pra cacete no canal aqui falando isso. O tempo inteiro. Sempre que eu invisto em fundo de papel, pessoal, cuidado. É uma dívida. Uma hora vai dar merda. Tá dando aí em vários fundos. Eu tenho até um vídeo pra sair falando dos fundos que tiveram problema. Por quê? Porque é uma dívida. É uma dívida. Aí você tem lá vários fundos que tinham concentrado em poucas empresas essa dívida. Deu merda. As empresas pediram recuperação, não estão pagando. Então, ia dar, eu falei e deu. Por que eu sei disso? Porque eu trabalhei quase 15 anos com crédito. Então, tenho fundo de papel? Tenho. Mas, cara, a escolha tem que ser muito boa. E o KNCR11 eu tenho porque é da Quineia, que é do Itaú. Então, pode dar merda? Pode, claro que pode. Mas eu parto do pressuposto que eles estão olhando isso muito bem e a chance é um pouco reduzida. Nos últimos 12 meses, para a gente fechar aqui, pagou quase 14%. Mas não é para vocês se empolgarem investindo só por causa do yield. Um ponto interessante aqui, 95,4% do fundo estão atrelados ao CDI. Então, enquanto a Selic estiver alta, ele vai estar pagando bem, se os clientes pagarem. Pronto. Eu tô nele porque ele não é atrelado ao IPCA ou a outro índice de inflação. Ele é atrelado ao CDI, Selic. Quer dizer, se a Selic vai continuar alta nos próximos 2 anos, 8,5%, 9%, 9,5%, esse fundo aqui vai estar pagando bem, provavelmente, tá? Eu tenho outros fundos de papel, tem MXRF11, por exemplo. Mas em todos os fundos eu fico sempre assim, cauteloso. E falando em rentabilidade, ele pagou 1,21 no último mês, é uma brutalidade, mas muito cuidado, tá? A maior parte das pessoas que eu vejo perdendo dinheiro em fundos imobiliários é porque acabou olhando, fundos estavam pagando muito 1,30, 1,40 ao mês, encheu de dinheiro nesses fundos, concentrou e aí, ó, se ferrou. Próximo fundo, HFOF11, também tenho, é um fundo de fundos, pagou quase 10% nos últimos 12 meses. Para quem não sabe, isso aqui é um fundo de fundos, ó. É um fundo imobiliário que contém vários fundos imobiliários dentro dele, sendo que a maior participação tem 13,2%. Então, quando você compra um fundo de fundo, o que é bacana? O lado ruim é que você vai pagar uma taxa um pouco maior, mas o lado bom é que com um fundo você investe uma porrada de fundos. Você dilui o teu risco e se expõe a mais fundos. Eu tenho 2 fundos de fundo. Estou satisfeito, deram uma queda muito grande no início da pandemia, eu já tinha lá e agora eles estão se recuperando. Olhando a rentabilidade, no último mês, pagou quase 0,80. Pô, Charlão, o que você considera uma rentabilidade boa? Hoje, acima de 0,70, se o fundo for bom, eu tô olhando. Porra, 0,70? Acima de 0,70, se o fundo for bom, eu tô olhando. Menos do que isso, tem que entender, porque, porra, aí já complica, tá? Mas, a grosso modo, seria isso. Tem outros detalhes, tá? Eu tô falando em relação ao yield, quando eu faço o meu checklist lá, que tem 10, 15 coisas que eu olho num fundo. Próximo fundo, VILG11, eu vou acelerar, galera. É um fundo da 20 de logística, tem uma vacância de 12%, pagou quase 8% nos últimos 12 meses, teve uma nova alocação, essas informações vocês sempre vão pegar no relatório gerencial. Olhando no mapa aqui, dá para perceber que ele tem unidades em vários locais do país, eu gosto muito disso, para não ficar só em São Paulo.
E o principal locatário é a Tok-Stock, que passa por problemas financeiros, mas está pagando com 15% do fundo. Mesmo assim, 15% não é nenhum absurdo. O problema é 20, 30, 40, 50. E tem fundo aqui que tem isso, que eu vou mostrar para vocês. Então é um fundo da 20 de logística com vários locatários espalhados pelo Brasil. Bacana, eu gosto desse tipo de operação. Não é nenhuma recomendação. E olhando a rentabilidade, pagou 0,66%, que eu já considero um pouquinho baixo. É que muitos fundos desses de logística subiram tanto que estão pagando um yield baixo proporcional à cota. Quem comprou há 3, 4 meses não está reclamando, é que já subiram. E provavelmente vão subir mais quando a Selic começar a cair de verdade. Próximo fundo, BRCO, Bresco ou Bresco Logística, também um fundo de logística, possui 10 propriedades pelo país, mais de 7% de yield nos últimos 12 meses, bem concentrado aqui, ó, 49% dos ativos em São Paulo, e aí depois você tem uma boa divisão geográfica. 67% das propriedades estão no modelo Last Mile, que eu já falei 400 vezes aqui, que é uma propriedade próxima da entrega. Então, imóveis que estão próximos das grandes capitais ou da entrega a ser feita tem um valor maior, porque se o locatário sair, provavelmente o fundo vai conseguir outra empresa para entrar, vai conseguir inquilino. Então, se o inquilino sair, o fundo imobiliário consegue outro inquilino ao longo do tempo, tem multa, aí tem tudo isso. E olhando melhor um pouquinho por dentro, nós vemos aqui que tem Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, 43% estão no varejo. Ah, mas tem Americanas também, que deu um probleminha. Whirlpool, que é muito boa, fabrica geladeira com Brastemp. Então, é um fundo com bons clientes. E nos últimos 12 meses pagou um pouco mais de 7%. E 0,69 no último mês, bem na linha que eu falei ali dos 0,70, né? Volto a falar, esses fundos subiram muito nos últimos meses. Próximo fundo, BTLG11, mais um fundo de logística, vacância de 2%, 8,55% de yield nos últimos 12 meses. Destaque vai para o número de investidores. Olha isso, pessoal, mais de 200 mil investidores em 22 imóveis logísticos. Número bacana. Em relação à rentabilidade, nós temos 0,73 no último mês, que é um pouquinho acima daquele valor que eu gosto. E no último relatório gerencial do fundo, ele destacou a venda de um galpão, de uma operação, onde o fundo teve 40% de ganho de capital. Olha só que loucura. Ele mostra aqui o destaque bonitinho, quanto custou, quanto era o aluguel, quanto ele ganhou. Então vocês têm que entender o seguinte, os fundos vão comprando coisas, fazendo emissão, subscrição, comprando. Aí daqui a pouco o fundo compra um galpão por 10 milhões. Comprou, alugou bonitinho. Aí aparece alguém e fala o seguinte, olha, esse galpão vocês compraram por quanto? 10 milhões? Eu pago 15 milhões. Aí o fundo pensa, opa, mas calma aí. Se você me pagar 15 milhões... eu estou tendo um ganho muito grande, posso distribuir um pedaço e ainda comprar um imóvel, ou comprar um imóvel com tudo, ou fazer sei lá o quê. Então, muitas vezes os fundos vendem imóveis. As pessoas não se ligam nisso. O fundo de hotel que eu tenho, o HTMX11, quase todos os meses, esse fundo vende algum quarto de hotel. Ele tem mais de 400. Então, ele vai lá, vender um, vender outro, e vai distribuindo. E vai distribuindo isso. Óbvio que você tem que tomar cuidado. Se o fundo vender tudo e distribuir, você vai ficar sem nada. Ele tem que distribuir, no mínimo, o que você investiu mais a rentabilidade. Mas isso é um outro papo. Vocês têm que entender só entenda uma coisa. O fundo compra e vende imóveis, tá? Agora, se ele começar a vender abaixo do valor que ele comprou, a gente vai achar meio esquisito. Próximo, XPML11, saímos de logística, apesar de que eu gosto muito de logística, é um fundo de shopping, XPML11, muito conhecido, vacância pequena para o segmento,
8,36% de yield nos últimos 12 meses. No último mês pagou 0,74%, um pouco acima do que eu destaco como mínimo. Os shoppings ficam, em sua grande maioria, no Sudeste, 64%, depois Nordeste e Norte. Então, a grande maioria no Sudeste, normalmente é o que acontece aqui. E recentemente saíram algumas matérias aí em relação ao XP-ML falando que ele tinha um potencial ainda de entregar uma alta, mesmo com toda a alta que esse fundo já teve. Os fundos de shopping subiram muito. Shopping logística, cara, quem comprou ali ano passado, a gente comprou bastante, eu comprei bastante para a carteira do canal, quem comprou não está reclamando, tá? Mesmo assim, eu acho que com a queda da Selic, os fundos ainda vão subir. E aí o yield vai achatando. A gente olha o yield, daqui a pouco vai ter fundo pagando 0,50 e a gente vai estar comprando 0,40 e a gente vai estar comprando. Próximo fundo é mais um fundo de shopping, VISC11, eu gosto desse fundo, tenho na carteira, vacância um pouco maior do que o XP-ML, pagou 8,04% nos últimos 12 meses. Tá tendo aí a 9ª emissão, não sei quando você está assistindo o vídeo ou não, mas teve a 9ª emissão fundo, sempre sai no relatório gerencial. Pagou no último mês 0,76%, um dos yields mais altos dos últimos fundos que eu mostrei aqui nesse vídeo. E olhando o portfólio, olha que bacana. O XP-ML tinha a maior parte das operações no Sudeste, né? Olha como esse já é bem mais espaçado aqui, como a distribuição geográfica já é muito maior. É um fundo com muitas operações. Dá até para ver, eu coloquei aqui na tela, ó, os shoppings, Prudent Shopping, Porto Velho Shopping, Praia da Costa, Iguatemi, Ribeirão, Campinas. Olha a quantidade de shoppings, a quantidade de estados que esse fundo tem operação. Tanto que as administradoras são diferentes. Então o fundo tem participação em shoppings de várias administradoras, como a Multiplan, por exemplo, ou essa AD Shopping. São várias administradoras diferentes. Não gosto de ter um fundo de um segmento. Então, por exemplo, eu quero montar uma carteirinha com 10 a 15 fundos. Eu hoje, se fosse começar, teria o VISC mais um, o HSML ou o XPML. E aí você compõe um negócio com 25, 30 shoppings, cara, em 2 fundos imobiliários. Olha que coisa linda. Próximo PVBI11, já estamos chegando no final para as conclusões e quanto custaria ter essa carteira. O PVBI11 é diferente de todos os outros, ela é de lajes comerciais, segmento que mais apanhou no mercado desde o início da pandemia, pagou quase 7% de yield nos últimos 12 meses, tem uma liquidez diária boa e um número de cotistas bom para o tamanho do fundo e para os problemas que ele já passou, mais de 100 mil cotistas. São bons imóveis, Faria Lima, Vila Olímpia, coisa de primeira. O problema do fundo está aqui, ó. O Park Tower detém 49% da receita. Então você tem quase metade do fundo em um imóvel, tá? Sendo que o fundo tem 4. E a Prevent Senior, que é um plano de saúde para pessoas mais velhas, e eu já sei que vai ter piadinha. Ei, Charlão, tem o plano de saúde da Prevent? Ainda não. Mas nada contra. Um dia, baixa a madeira. Tomara que eu tenha esse problema, né? Mas o fundo tem 49% da sua receita vinculados a um inquilino. Então, Deus me livre, deu uma merda nesse plano de saúde. O fundo vai dar um baque muito grande. Então, ele está na lista dos 20 fundos. Eu coloquei aqui porque ele é de um outro segmento, para não ficar só em logística, papel, shopping, trazendo um fundo de outro segmento. Mas cuidado, galera, que ele é muito concentrado. Faz sentido ter um fundo desse numa carteira com 15, 20 FIIs. Numa carteira com 5, você vai se fuder. Se der um problema, você tá ferrado. Tua carteira vai despencar, tá? Não quer dizer que o fundo seja ruim. E olhando para a rentabilidade dele, o que a gente tem aqui? Pagou um yield no último mês de 0,64, um pouquinho abaixo daquele meu limite ali de 0,70 no momento. 0,70 no momento. Eu vou repetir o que eu falei. Ano que vem vai ter fundo pagando 0,50 e a gente desesperado para comprar, torcendo para a cota cair, tá? Agora vamos ver o seguinte. Se eu quisesse montar uma carteira com esses 8 fundos, quanto custaria, tá? Então, ó, montando uma carteira com fundo, esses são os 8 fundos que eu falei, KNCR11, HFOF, VILG, BRCO, BTLG, XPML, VISC e PVBI. Custaria um pouco mais de 800 prata, mas vamos colocar o seguinte, com menos de R$1.000
Eu vou repetir, eu sou chato com isso. Com menos de R$1.000, você monta uma carteira com 8 fundos, totalmente diversificada. Tem papel, tem FOF, tem logística, tem shopping, tem lajes comerciais. Cara, com menos de R$1.000. E aí você começa a ganhar dinheiro e vai reinvestindo, vai reinvestindo. Eu converso com uma porrada de gente que começou recebendo R$10 por mês em dividendos, hoje tem 100, 150. Assim como eu conheço gente que ganha 50 mil, 70 mil por mês. Começou assim? Não. Começou com 1.000, 2.000, 3.000. Então não é para ninguém sair correndo investindo nisso. Mas eu mostrei que dá para montar uma carteira hoje em dia com menos de R$1.000, incluindo 8 fundos super diversificados. E não esqueça que eu vou deixar aqui embaixo o link para a nossa planilha. Você só precisa preencher 3 coisas: aporte inicial, aporte mensal e quanto você ganha de dividendos. E aí você monta a tua carteirinha lá, olha esses 3 indicadores, depois eu posso liberar outras planilhas, outros e-books. Cara, eu quero que vocês voem aí. Eu quero ver todo mundo aqui ganhando dinheiro. A minha felicidade é quando eu encontro alguém na rua e a pessoa me diz: cara, tô ganhando tanto, olha aqui, Charlão, porra, esse mês foi meu recorde. Cara, meu irmão, dá uma alegria. E o vascaíno precisa de uma outra alegria que só o futebol não alimenta mais. Então é isso, falei sobre os FIIs. Tem uma planilha aqui gratuita para vocês, baixem logo essa porra e antes de ir embora não esqueça. Se inscreva aqui no canal batendo no sininho e me diga aí nos comentários a seguinte questão, tá? Você prefere fundo de papel ou de tijolo? Aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.